Levinhas e levinhos do meu coração, como vocês estão, hein? Espero que estejam todos muito bem, mas se não estiver tão bem assim, tudo passa nessa vida, né não? Olhe, Vida Leve Podcast no ar. E hoje o tema, mais um tema que promete, né? Vou ler aqui, como de costume, algumas manchetes para você aí já se situar no assunto de hoje. Vamos lá. Cerca de 65% dos brasileiros dormem mal, segundo a pesquisa Mapa do Sono dos Brasileiros, feita pelo Ibope. Mais de 70% dos brasileiros sofrem com alterações no sono, apontam estudos. Brasil lidera a lista dos mais incomodados com a falta de sono. Problemas com o sono afetam cerca de 40% da população mundial. Distúrbios do sono têm relação com mortes por diabetes, câncer e hipertensão, diz estudo. Então, acho que você já se situou aí, né? Hoje nós vamos falar sobre a importância do sono para o nosso bem-estar e nossa qualidade de vida. E eu tenho aqui convidados maravilhosos, especialistas no assunto, o Dr. César Santiago, seja muito bem-vindo. O Dr. César, ele é psiquiatra, especialista em medicina do sono pelo Hospital Albert Einstein, professor de medicina da Universidade Tiradentes, seja muito bem-vindo. Obrigado, satisfação estar com vocês. E tenho aqui também comigo, olha, fiz de tudo para reunir esses dois aqui hoje, viu? A Célia Vieira, ela que é psicóloga do sono. Você sabia que tem psicóloga do sono? Pois é, a Célia ela é especialista em distúrbios do sonho, olha, seu Creyson, do sono, TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, também aplicada aos distúrbios do sono pela Associação Brasileira do Sono e pela Sociedade Brasileira de Psicologia, não é isso, Célia? Seja muito bem-vinda. Isso, muito obrigada pelo convite e também uma alegria grande estar aqui com vocês dois. Que joia, eu tô muito feliz, viu? Porque, olhem, faz tempo que eu quero juntar esses dois. Vamos lá, gente. Quando a gente vai para o dicionário, para saber o que significa o sono, conceito, né? Porque eu gosto sempre de começar assim pela definição. Aí lá tem o seguinte, né? Fisiologicamente falando, a necessidade, né, lógico, do ser humano, um estado de eliminação, ou seja, de cancelamento da vigília, desaceleração do metabolismo, relaxamento muscular e diminuição da atividade sensorial. Então, por aí você já vê que é aquele momento do descanso, em que meio que tudo desliga, assim, entre aspas, né, para que você relaxe, até os sentidos, eles ficam, né, bem lá embaixo, que é para você não estar despertando. Então, é aquele momento de relaxar, de fechar os olhos, mas que infelizmente hoje tá difícil, né, pessoal? O que tá tirando aí o seu sono? Já parou pra pensar nisso? Você dorme bem? Você tem conseguido aí ter aquela noite do sono, o famoso sono reparador, né, pessoal? Doutor César, o que é esse sono reparador que tanto falam? Sono reparador é aquele que você acorda e diz: estou descansado, estou pronto para um novo dia. O sono não reparador é aquele que você acorda dizendo: poxa, eu não estou me sentindo descansado, eu por mim dormiria mais horas. E se deixar, dorme mais mesmo. Ou durante o dia é alguém que tem o que a gente pode chamar, por exemplo, de sonolência excessiva diurna. São várias as possibilidades para um sono não reparador que a gente vai explorar certamente aqui. Vamos sim. Célia, eu fico assim encantada com essa questão da psicologia do sono, porque tem muita gente que não conhece, né? E eu queria que você explicasse aí para quem está assistindo agora ao Vida Leve Podcast, o que é essa psicologia do sono? Então, Karine, a psicologia vem... Na verdade, a área da medicina do sono foi se expandindo, né? Sim. E vários outros profissionais foram se agregando a essa área porque se viu que realmente precisava de outros especialistas. E a psicologia veio justamente porque o sono, pensando enquanto comportamento, de certa forma também ele é muito influenciado pelos aspectos emocionais e pelos aspectos cognitivos, né? A forma que a gente pensa vai influenciar se a gente vai conseguir relaxar, para a gente conseguir dormir. A gente sabe que estados de humor, né, mais depressivos vai influenciar, traços de personalidade influencia e hábitos, comportamentos que a gente adquire durante o dia que são incompatíveis, vamos dizer assim, com a qualidade do sono. E a psicologia vem, eu falo muito para os meus pacientes que a gente vai fazer, não é tanto uma terapia, mas um treinamento para a pessoa retomar essa capacidade de dormir.
Então, Entendi. a gente percebe que em alguns casos, como a insônia, por exemplo, já está preconizado, né, que a psicologia, que a terapia cognitivo-comportamental é o que mais ajudaria, né, para Sim. melhorar essa qualidade do sono. E é muito importante, porque quando a gente fala de comportamento, eu acho que é onde o bicho pega, viu? Pra falar aqui a verdade. Por quê? Porque é muito complicado você mudar o estilo de vida. Eu acho que é uma das maiores dificuldades que, inclusive, pacientes de vocês devem relatar. Porque tudo perpassa pela mudança de hábito, né? Exato. Pela mudança no estilo de vida. Porque não adianta, doutor César, você tá aqui para falar, não adianta só o medicamento, né? A gente sabe que tem casos que realmente o medicamento é necessário, mas não é só isso, né, doutor César? Hoje a gente fala em medicina do estilo de vida, psiquiatria do estilo de vida, porque é como você falou, se a gente for esperar somente resolver com remédio, é frustrante, porque imagine alguém que é ansioso e toma um remédio para ansiedade, mas não faz uma mudança no seu estilo de vida. Quando você suspender o remédio, a ansiedade vai voltar. A mesma coisa com o sono. Então, se alguém não dorme bem, por exemplo, porque tem uma ansiedade, tem uma alteração comportamental, não se prepara direito para dormir, tem uma forma disfuncional de se organizar para um sono, aí você vai lá, passa uma medicação para a pessoa dormir, ela vai até dormir, mas ela vai ter que usar esse remédio para sempre se ela não fizer a mudança de estilo de vida. Então, pessoas que têm hábitos errados, como tomar café em excesso à noite, fazer atividade física à noite, ficar exposto a telas até muito tarde, e tantos outros equívocos diante do sono, elas precisam ser modificados com a ajuda da psicologia. É a TCCI, Terapia Cognitivo-Comportamental para a Insônia. E é a TCCI quem de fato treina, como Célia falou, o indivíduo para novos hábitos. Agora, tudo que se refere à mudança de estilo de vida é difícil, né? O grande desafio de um paciente diabético é reeducar sua alimentação. O grande desafio do obeso é modificar sua relação com a comida. Então, hábito, tudo que se refere a hábito é de extrema dificuldade. E é muito mais fácil tomar um remédio para resolver. Vamos combinar, né? As pessoas, vou ali, ó, tomo um remedinho, tá tudo resolvido. E você ter que mudar, a mudança, ela exige esforço, né? Eu acho que isso aqui é onde, apesar de a gente saber da necessidade, porque todo mundo sabe que precisa. Todo mundo sabe que precisa, mas... Sabe? É aquela coisa, quando você começa, você consegue uma semana, 2, tá fazendo tudo certinho, daqui a pouco você não tá fazendo mais nada, já largou tudo, até comprimido. Vocês estão aqui para falar da adesão dos pacientes, por exemplo, a qualquer tipo de tratamento, que às vezes é só tomar um comprimido e a pessoa não toma. Pra você ver como é, né, complexo o negócio. Vamos falar agora dessa questão da quantidade e da qualidade do sono. Porque tem um monte de gente que já me mandou até perguntinha via direct, sabe? Sobre quantas horas eu preciso dormir. Ai, meu Deus, todo mundo tem que dormir 8 horas. Ah, não, fulano dorme 10. Ah, fulano dorme 6. Isso é muito individual, né, Célia? Isso. Né? A gente se fala que, na média, né, um adulto jovem precisa de 7, 8 horas de sono para estar bem. Mas isso é uma média, não significa que somos todos, né? Eu posso precisar de 6 horas, dormir 6 horas e ter esse sono reparador que o César falou. E tá bem. Por outro lado, eu posso precisar de 9, 10 horas para estar bem. Então, isso é uma diferença individual, realmente. Isso é nosso, né? Fisiológico de cada um. Uhum. E nós precisamos, para ter qualidade de vida, é importante que se respeite isso. Sim. Ao longo da vida, essa necessidade de sono vai mudando. A gente vê que o recém-nascido passa praticamente o dia todo dormindo. É mesmo. Né? Com o passar do tempo, vai aumentando, vai diminuindo essa necessidade de horas e chega nessa média do adulto, mas a gente só vai saber realmente fazendo a avaliação, né, individual, o tempo necessário que a pessoa durma e se sinta bem. E às vezes a pessoa dorme em quantidade suficiente, mas a qualidade desse sono não tá boa. É isso. Então, a quantidade seria suficiente, né? Mas tem que avaliar essa qualidade do sono também. Entendi. E como é que faz, doutor César, assim, essa avaliação aí da qualidade do sono? Na perspectiva médica, a gente avalia primeiro uma percepção subjetiva. É como você se sente quando acorda, como é a sua percepção da noite. Mas a gente tem como ver isso de forma calculada muitas vezes. Então existem exames. O exame mais comum que a gente pede é a polissonografia. É um exame que o paciente dorme e ele vai fazer um mapeamento das ondas cerebrais durante a noite.
E as ondas cerebrais, através do eletroencefalograma, avaliação de movimento de membros inferiores, movimento de musculatura da face, som de roncos, tudo isso avaliação, durante o sono, né? exatamente, avaliação de índice de saturação de oxigênio, tudo isso é um mapeamento que ocorre durante o sono, através da polissonografia. Então você consegue observar como é que está o sono desse indivíduo a partir de padrões que devem ocorrer e as alterações que aquele paciente apresenta. Existem outros exames, a actigrafia, que vai avaliar o ciclo sono-vigília desse paciente, avaliações que a psicologia faz, diário do sono, questionários objetivos que a gente avalia índice de fadiga, risco de apneia. E tem as avaliações também que a gente pode ouvir dos parceiros ou parceiras, né? Você tá roncando muito, você se mexe muito à noite. Então a pessoa diz assim, mas eu dormi de 10 da noite até 8 da manhã, mas estou acordando tão cansado. Aí a esposa diz assim, mas você também não para de se mexer à noite, sua perna balança a noite toda. Aí isso já acende uma luz para, por exemplo, uma síndrome das pernas inquietas. É um indivíduo que ronca muito, ou que acorda muito engasgado à noite, mas não lembra. E aí o companheiro ou a companheira diz, olha, mas você ronca muito alto. Então são vários elementos que a gente... Vou filmar aqui, né, no celular para você ver. São vários elementos que são úteis ao médico, ao psicólogo, ao fisioterapeuta, etc., na hora da avaliação e que contam muito na anamnese. Entendi. Pelo que a gente vê aqui, é uma equipe mesmo multidisciplinar para tratar esse paciente, né? É um trabalho em conjunto, né? Além do psiquiatra, do psicólogo, tem mais outros profissionais? Tem. A gente não consegue trabalhar só. Na verdade, em todo o aspecto de saúde, não existe aquele profissional que trabalha só. Porque se ele trabalhar só, ou ele vai errar, ou ele vai sofrer uma pressão imensa, né? Então, em medicina do sono, não existe só o médico. Tem que ter o médico, o fisioterapeuta, o ortodontista, o psicólogo, às vezes o neurologista, um otorrino, um pneumologista. Fonoaudiólogo tem fonoaudiólogo, demais. Muita gente envolvida, né? Para você realmente ter uma visão ampla, quanto mais profissionais que vão trazer diferentes olhares, né? Então vai trazer realmente um benefício maior para o paciente. Imagine, por exemplo, chega um paciente no consultório e diz assim, vai no psiquiatra, que é a minha especialidade. Aí, doutor, eu tô muito cansado durante o dia. Aí você começa a avaliar, eu acho que é uma depressão, mas muitas vezes não é. Às vezes é uma fadiga excessiva por uma noite mal dormida. Aí, no meio da consulta, você tem que perguntar, você dorme bem? Durmo bem. Mas você suspeita que ele ronca. E aí você observa, por exemplo, que ele tem a mandíbula muito retraída. Sim. E aí você diz, será que você não ronca? O que é que sua esposa fala? Não, ela falou que eu ronco. E às vezes é uma pessoa magra. Então, você já vai precisar encaminhar esse paciente, por exemplo, para um ortodontista. Para avaliar como é que tá essa face dele, como é que tá esse maxilar, tá tudo ligado, né? A mandíbula. Porque isso pode atrapalhar a passagem do ar pela traqueia, por exemplo. Então, percebe que não sou só eu que vou atuar, já tem que ter um ortodontista. Muitas vezes a fonoterapia para ajudar também com o fonoaudiólogo. Às vezes esse paciente também tem uma dificuldade no se preparar para dormir, no comportamento, eu preciso da ajuda de Célia. Então é um envolvimento muito amplo de profissionais. Entendi. Assim, é um assunto que chama atenção, porque quando você vai pesquisar os distúrbios do sono, é uma imensidão que eu pensei, meu Deus, eu não sabia que tinha tudo isso, né? Desde questões fisiológicas mesmo a comportamentais, né, Célia? Sim. Hoje, assim, falando de comportamento, o que é que tem tirado o sono da maioria das pessoas nesse século XXI da gente, que é um mundo maluco, contemporâneo, cheio de informação, que ninguém para? Você já falou aí essa última frase, né? Ninguém para. Ninguém para e muitas vezes ninguém quer parar, né? E é ver o sono como uma perda de tempo. Então, olha que loucura. Né? Às vezes chega pessoas e dizem assim, eu preciso dormir menos, o que é que eu posso fazer porque eu tenho que produzir? E a gente não consegue enxergar que se dormir a quantidade de sono que você precisa, você vai produzir mais. Porque o sono não é só descanso. O sono é reparação de células, o sono é consolidação de memória. Olha aí olha as funções. Pra que serve o sono, minha gente? Preste atenção. Porque parece que estão esquecendo. Vamos lá reforçar porque isso. A gente tem a ideia que o sono é só descansar. O que assim, que é como se fosse um interruptor, a gente apaga e a gente fica ali em offline, né? Naquele tempo. Mas na verdade não é. Há muita coisa trabalhando durante o sono, né?
verdade. A parte do humor mesmo, transtorno de humor. Se a pessoa dorme mal, pode desencadear um transtorno depressivo ou piorar, né? Enfim. Então, essa necessidade de a gente ter tudo muito rápido, muito imediato, isso tem atrapalhado. As redes sociais, né, as telas que fazem com que a gente fique até 10, 11, meia-noite vendo ali só um pouquinho mais do Instagram, um pouquinho mais do WhatsApp. Todas essas redes sociais, isso daí, a própria luz da tela vai inibir, né, a liberação da melatonina, que é o hormônio que faz a gente dormir. Os estímulos que tem ali, a gente sabe que todos os algoritmos das redes sociais é para justamente aparecer aquilo que interessa. Já então, vai certeiro, né? Então a gente vai querendo cada vez mais. Né? Ainda tem a possibilidade de aparecer alguma coisa que deixa a gente preocupada. E tem a produtividade que a gente tem que fazer no dia seguinte e que eu fico já imaginando como é que eu vou fazer no dia seguinte. Então, assim, realmente essa ideia de não parar, de a gente viver sempre no que vai acontecer depois, isso tem atrapalhado demais, né? A nossa qualidade de sono. É a chamada sociedade 24/7, que tanto falam, né? Que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, que ele fala a sociedade do cansaço. Gente. Eu queria complementar isso que a Célia falou. Sim. Imagine que você vai fazer um caruru gostoso. Ai, que delícia. Mas aí você só vê o caruru pronto ali na tigela. Mas imagine que para você fazer aquele caruru, você cortou quiabo, você gerou pedaço de quiabo no chão. Descascou camarão. Descascou camarão. Que você tem pedaço de gengibre. É isso que acontece no sono. Quando você acorda, você tá vendo só o caruru pronto. Isso. Visualizou, meu filho. Mas o pedaço de camarão, o que você vai gerando é a sujeira ao longo do dia. Porque para o cérebro funcionar bem, para virar o caruru gostoso, você gerou casca de camarão, pedaço de quiabo, sujeira de gengibre. O sono faz isso. Ele vai pegar e vai limpar toda essa sujeira para que haja essa preparação do prato gostoso. Então imagine que você não dorme bem, aí você começa a gerar toxicidade em todas as suas células, porque o que você acumulou para produzir um cérebro melhor, um coração funcionando bem, aquela sujeira, ela é limpa no sono. Então, se você não dorme bem, por exemplo, você tem mais chances de ter um infarto. Se você não dorme bem, você tem mais chances de ter Alzheimer, porque a substância, por exemplo, a amiloide, que se acumula no cérebro, ela pode ser limpa durante a noite, mas se você não dorme bem, a sujeira vai acumulando. Então, em todo organismo, isso vai acontecendo. Então, por isso que diz assim, quem não dorme bem envelhece mais cedo. É verdade, envelhece mesmo. Dá pra ver, né? É perceptível, inclusive. Não, e dormir bem ajuda até a emagrecer, né? Olha aí a dica. Eu tenho colegas mesmo de faculdade que dão muitos plantões. E quando eu os vi recentemente, meu Deus, o que aconteceu? Eles deram muito plantão, porque não passaram a não dormir bem. Então gera envelhecimento de célula, sim. Os colágenos, tudo isso tem relação vai com... tudo pro ralo, né, minha gente? Presta atenção, vamos dormir, meu povo. É verdade. A gente fala assim, né? Mas a gente sabe, claro, da realidade de cada um, a gente sabe das dificuldades hoje, né, impostas por jornadas duplas, triplas de trabalho, né? A gente sabe que a situação de um não é a situação de outro. E é muito complicado hoje você realmente ter uma noite de sono tranquila. Eu costumo conversar assim mesmo entre as amigas e amigos, que se a gente não estabelece uma rotina, sabe? Se a gente não consegue planejar um pouquinho, não é que a gente vai ter controle de tudo, que isso não existe. Mas assim, estabelecer uma rotina para você ter um tempo de fazer as coisas que você gosta, que inclusive esse foi o tema do podcast passado, da importância de se ter uma organização, né, e estabelecer uma rotina no dia a dia, para dar tempo, inclusive, de você dormir bem, de você fazer coisas que você goste, porque a gente vive num mundo tão caótico, né, tão ligado no 220, que a gente se perde. E muitas vezes a gente esquece do nosso maior patrimônio, né? Que somos nós mesmos, exatamente. É nosso corpo, nossa saúde. E se a gente não cuidar disso, nada mais vai conseguir. Então, quando a gente é mais jovem, a gente até consegue ter uma certa flexibilidade. Mas o tempo vai passando e cada vez mais o organismo consegue menos ter essa flexibilidade. Então, é um investimento. Né? Imagine, como o Dona César falou, se tiver essa sujeira acumulada por dias e dias e dias, meses, qual é a qualidade de vida que eu vou ter? Né? Qual é a qualidade de trabalho que eu vou ter? Cadê o caruru gostoso? Não vai ter, meu filho. Né? Adorei essa analogia, adorei. Não é? Fala com o Miri que todo mundo vai fixa aqui, ó. E a gente se preocupa, por exemplo, que é importante não beber. Sim. E não dirigir. Se beber, né, não dirige. Só que a gente já viu pesquisas que comparam a noite de sono ruim com a quantidade de... É como se você perde os reflexos como se você tivesse ingerido bebida alcoólica.
E aí a gente vê quantos motoristas que precisam nessa jornada árdua de trabalho, do caminhoneiro, essas coisas assim, que eles não têm a possibilidade de descansar e se pensa só na produtividade. E se esquece nos erros, nos acidentes, tantos que a gente vê, né? Falando aí nessa questão dos acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, que são problemas decorrentes aí de noites mal dormidas, Sim. que não são tão faladas assim, porque quando a gente fala dos problemas, a gente costuma focar no individual, né? Quais são os distúrbios do sono mais comuns e tal. E se esquece muitas vezes que acidente de trânsito e acidente de trabalho também pode ser decorrente de uma sonolência, né? Sim, isso é muito comum. A sonolência e uma noite de sono mal dormida, ela é causa de acidente no trabalho, no trânsito, sob diversos aspectos, justamente porque você está com substâncias neurotóxicas e que impedem que o seu sistema de alerta funcione bem. Então vai acontecer demais, é por isso que a gente vê tanto acidente com caminhoneiros. Sim. Os caminhoneiros, eles fazem uso de psicoestimulantes, drogas, mistura de drogas para se manterem acordados, mas essa combinação ela não funciona, porque você pode ficar até acordado, mas as substâncias tóxicas que estão no seu cérebro vão atrapalhar o seu reflexo. Então, causas de acidentes em caminhoneiros é por ausência de sono. Eles não dormem bem para entregar as mercadorias, infelizmente. O modo de funcionamento do sistema é muito ruim. E eles têm que ficar acordados para entregar, para uma mercadoria não estragar. Por isso que tem tanto acidente. Quem aí já não ouviu, assim, de algum colega, alguém próximo? Ai, hoje em dia, se perder uma noite de sono, eu preciso de 10 para recuperar. Porque quando a gente é mais novo, a gente vai pros shows, tal, pras baladas, e não sente tanto, né? Mas com o passar do tempo, como você colocou, realmente, eu hoje percebo que se eu perder uma noite, eu já não funciono tão bem, não. Realmente vou precisar de umas 3 aí para me recuperar. Isso procede, né, Célia? Sim, com o envelhecimento, a gente fica menos, a gente para de desenvolver e começa a envelhecer. Então a gente é menos flexibilidade em tudo. A gente cansa mais rápido, demora mais, né, para recuperar o cansaço. Já não quer mais aquelas baladas tanto assim. Quer mais um sosseguinho. E além disso, também a gente adquire a maturidade da importância de descansar. Sim, né? sim. Da importância de a gente se sentir bem. Quando a gente é mais jovem, a gente fica mais no vamos aproveitar. E com o passar do tempo, a gente vê que o que é aproveitar se não ter uma vida de qualidade, né? Realmente ter mais qualidade do que quantidade, né? Nas ações, Sim, nas coisas que a gente tem. Tudo, né? Que pena que essas coisas só chegam com a maturidade, né? A gente já devia nascer verdade. assim, com a consciência das coisas. E assim, aproveitar melhor, né? A gente falou aqui dos problemas assim, coletivos relacionados, né? Como acidente de trânsito, acidente de trabalho. Mas, César, quais são os problemas de sono assim, mais comuns, mais frequentes? A síndrome da apneia obstrutiva do sono é um dos maiores problemas hoje de distúrbios do sono, né? Que podem ter várias razões, desde a obesidade a problemas anatômicos mesmo que impedem, por exemplo, o ar passar com qualidade nessa região. A gestação traz isso, por exemplo. As mulheres no 3º trimestre, por exemplo, costumam roncar mais. E isso traz repercussões, porque imagine que quando você vai aprofundar o sono, para que essa limpeza no cérebro seja mais eficaz, você acorda. E aí você deixa a limpeza... É meio doido isso, né? A pessoa para de respirar assim. Para por poucos instantes e aí desperta. Aí o sono tem várias fases. A gente tem 4 fases de sono. Então imagine que na 3ª fase, que você está lá bem profundo, você desperta, você impediu que essa limpeza entre aspas, né? Ela ocorresse da melhor forma. Então a apneia é causa de hipertensão, de diabetes, de acidentes, por exemplo, de depressão e por aí vai. A gente tem outros problemas. A insônia é um grande problema, é o que eu mais recebo na minha prática, talvez por ser psiquiatra. É o que eu mais vejo em consultório, são pessoas com dificuldade de iniciar o sono, ou de manter o sono, ou são pessoas que fazem um despertar muito precoce. Então, ela quer acordar às 7, mas 3h30 da manhã ela acorda e não volta mais a dormir. Né? Eu acho que essas são as condições mais comuns que eu vejo no consultório. E as queixas, por exemplo, adolescentes que têm uma necessidade de sono maior, as escolas... Não é preguiça, minha gente. Não é. Ouve muito, né, Célia? preguiçoso. E aí a gente vê um grande equívoco no sistema educacional brasileiro. As aulas começarem às 7 da manhã.
Coitados, os adolescentes eles não vão aprender direito, vai ficar com o aprendizado prejudicado e vão sofrer. E aí você vê adolescentes mais irritados, adolescentes chegando atrasados às escolas, o rendimento escolar caindo, porque ele não tem, ele está no processo de diferenciação ainda entre a fase da infância e a adultidade, que a melatonina ela não é produzida no tempo que deveria ser. Você tem o que a gente chama de atraso de fase de sono na adolescência. O indivíduo ele vai ter sono espontaneamente quase de madrugada. Às 7 horas tem que estar na escola. Dentre tantos outros problemas que são comuns. Isso junto, o adolescente tem essa parte biológica que ele falou, né? Que tende a atrasar a fase, junto com todas as questões que são mais divertidas à noite. Vai jogar, né? Fica nas redes sociais, como eu falei. Então, às vezes, termina tendo muitas atividades durante o dia e vai ter estudar à noite, aí quer tomar estimulante para ficar mais acordado. Então, realmente, essa questão dos adolescentes é uma questão importante para a gente pensar e discutir, porque eles geralmente ficam privados de sono. É muito comum, né, essa privação de sono na época da adolescência e não se entende todas as repercussões que se tem depois, uma irritabilidade, uma dificuldade de assimilação, não sabe o que está acontecendo, né? Do conteúdo. Nem eles mesmos sabem, porque também estão no momento que, para que eu vou dormir, né? Tanta coisa para eu fazer. Tanta coisa boa. E aí é taxado de preguiçoso, coitado. Né? Não é preguiça. É biológica a coisa. Sim. É bom que a gente informe aqui para quem está assistindo, saber, né? Os pais responsáveis, quem cuida, conversar, ter um diálogo para saber que não é realmente uma preguiça, é porque são fases, né? E ajudar aqui, como biologicamente já existe essa tendência a dormir mais tarde, que procure atividades à noite que sejam mais relaxantes, que levem à redução dessa atividade e não que estimule. Atividade física muito próxima da hora de dormir, aí tem as academias que ficam funcionando também 24 horas. É uma loucura. Para a saúde, não é interessante. Só que você muitas vai vezes a pessoa lugar vai buscar saúde e sai com prejuízo, né? Porque Exatamente. falando nessa parte aí comportamental, né, da higiene, tão falada higiene do sono, o que é que a pessoa, vamos dizer assim, não é deve, mas assim, né? Para que as coisas andem. Deveria. Não tô dando uma ordem para você não, mas assim, que você que quer conseguir, né, dormir melhor, se tá tendo algum problema, tal, o que é essa higiene do sono que tanto falam? Sim, a higiene do sono a gente fala que são aqueles comportamentos que vão promover um sono de qualidade. Você falou aqui a importância da rotina, e a rotina é importante, né? Porque o sono, ele funciona num ritmo que a gente chama do ritmo circadiano. Sim. Que é isso, a cada 24 horas se repete. Existem várias outras funções no organismo que também se repete, né? E tem seus ciclos. Então, se a gente tem uma rotina, a gente ajuda o nosso organismo a funcionar, esse relógio biológico a ser organizado e não está totalmente desincronizado. Então, isso é uma coisa importante, você ter horários mais ou menos, né, fixos. Não é uma coisa rígida, porque senão a gente já vai ter outro problema. Aquela pessoa que é muito rígida, que tem que ser tudo daquele jeito, né? Mas mais ou menos, você não varia tanto o seu horário de deitar, seu horário de acordar, né? As refeições também. A atividade física, de preferência, que não seja próxima à hora de dormir, porque vai estimular, o organismo vai liberar substâncias que vai fazer com que você fique muito ativo, né, na hora de dormir. Tentar diminuir as telas também à noite. Diminuir a luminosidade à noite, isso ajuda muito. A luminosidade ser mais fraca à noite e durante o dia, assim que se acordar, abrir as cortinas, ter contato com a luz do sol. Então, se puder fazer, por exemplo, atividade física ao ar livre, melhor ainda, para quem tem dificuldade, sobretudo, desse sono inicial. Porque aí dessa insônia inicial, desculpe. Porque aí você já vai ajudar também a regular esse relógio biológico, porque ciclo claro e escuro ajuda. Nós somos programados biologicamente para dormir no escuro, né? Diferente dos felinos, por exemplo, que dormem, né? Ficam acordados à noite, dormem de dia. Nós humanos somos feitos para dormir à noite, no escuro. Com o advento da luz elétrica, quando a gente vê o histórico, assim, a história do ser humano, os seres humanos começaram a dormir mais tarde. Né? As pessoas que dormiam antigamente, não tinha luz elétrica, tal, não dormia com as galinhas, acordava com as galinhas, né? Tem essa história. Tem a ver com o pôr do sol, nascer do sol mesmo. Né? Só que a gente consegue, de certa forma, o sono a gente não consegue controlar 100%, mas a gente consegue, se a gente precisar ficar acordado, os plantões, né? De certa forma a gente tem um certo controle. Então a luz influencia nisso, as atividades que a gente faz influenciam.
Né? Outras coisas que a gente fala que é organizar os estímulos, né? Controlar os estímulos que influenciam nesse sono. Então, assim, televisão no quarto não é interessante, né? Porque é um estímulo a mais que faz a gente ficar acordado. Fazer atividades outras que não dormir, ou a gente abre exceção para o namoro, né? Mas assim, a cama não é feita para assistir, a cama não é feita para comer, a cama não é feita para trabalhar, porque a gente quer fazer com que o organismo responda, o cérebro responda de uma forma tendendo ao relaxamento na hora que a gente deita. Então, vou deitar, não consegui dormir, estou estressado. É isso que eu percebo. Muita o ideal gente é vai pra levantar. cama, aí fica, roda de um lado, Fritando, né? E não consegue, né? Então, eu não já passei deve muito por ficar. isso. É melhor sair, fazer alguma coisa, ler alguma coisa. Exatamente, é isso que a gente orienta. Saia da cama. Muita gente diz, mas se eu sair é pior. Não é. Pra Porque o sono a gente chegar, né? A gente quer quebrar esse ciclo vicioso negativo. Que você ficar na cama e ficar estressado. Porque muitas vezes, quando a pessoa pensa em ir deitar, já começa todos os pensamentos, não vou dormir. Então, é uma assim, loucura, não para. não dorme, levanta e vai fazer uma atividade relaxante. Ouvir né, uma e que musiquinha distraia. assim, instrumental, né? Se a pessoa gostar, sim. É muito individualizado. A gente Sim. procura ver as pessoas gostam muito de ler. Né? Não é bom, por exemplo, como já tive pacientes que já aproveitava, já que não estava dormindo, ia fazer faxina. Eita. Aí não é momento, né? Aí você vai despertar, meu filho. Exatamente. Nem resolver problemas do trabalho no dia seguinte. Não, tem que ser uma atividade que distraia. Coisa leve, né? Olha, vida leve. Vida minha gente, leve, exatamente. Eu acho tão interessante, porque você falando assim, me veio à mente o seguinte. Como a natureza é sábia. Porque o que a gente, né, viveu lá atrás, na nossa ancestralidade, é muito sábio, minha gente. Aprenda com a natureza, olha, escureceu, é hora de dormir. Né? O sol surge, é hora de acordar. Eu fico comparando, porque, por exemplo, meu pai, ele vai fazer 80 anos, agora no final do ano. E a gente fica brincando, meu Deus, ele dorme cedo demais, dorme com as galinhas, acorda com as galinhas, e não sei o quê. Mas eu fico pensando, velho, ele tá certo. Porque ele toma um cafezinho dele cedo, aí ele, 7 horas, ele já está dormindo, praticamente 7 horas da noite. Umas 7h30, ele já tá dormindo. E aí ele acorda muito cedo. Ele acorda 4 horas da manhã, aí a gente fica, às vezes, preocupado. Meu Deus, meu pai não tá dormindo, ele está acordando 4 horas da manhã e não sei o quê. Mas faça as contas, ele dormiu bem, ele dormiu ali naquela hora que o sol foi embora, entendeu? Chegou a noite e ele tá acordando na hora que o dia tá começando. Então, quando a gente para pra pensar, né? Lá atrás era assim. É porque os hábitos foram mudando, né? Eu brinco dizendo assim, antigamente as TVs saíam do ar, né? Era. Eu lembro, Quem assim, lembra? nas férias da escola, a gente queria dormir um pouquinho mais tarde. Meia-noite, Assim, né? Aquela coisa das barras de Sim. cores. Hoje em dia você tem até Jornal da Meia-Noite, Isso. Jornal da Madrugada. A vida não para mais, né? E a única coisa, eu costumo dizer isso sempre, a gente tem conseguido burlar não, a gente tem conseguido contornar várias funções biológicas. Então, a fecundação já pode ser feita fora do corpo e tantas outras coisas, mas o sono a gente ainda não conseguiu enganar. Sim. Porque você pode tomar cafeína em excesso 1, 2 dias, mas depois você vai dormir. Uma hora você apaga. Uma hora você apaga. Você vai apagar, você vai desmaiar. Teoricamente, se você ficar sem dormir, você morre, sabia? Sim, então. Se você ficar sem dormir, nunca aconteceu, nunca vi nenhum estudo, mas se você ficar assim, eu vou ficar 1 semana sem dormir, você vai morrer. Em 1 semana você tá morto. Porque é impossível ao ser humano né? não Gente, dormir. Sim, É é impossível ao necessidade ser humano não fisiológica. dormir. Então a gente ainda não conseguiu enganar. Eu acho que nunca vai conseguir. Tomara que não, porque eu tô com medo já. Né? Porque eu já tô ficando assombrada, porque com tanta tecnologia que a gente tá que é assustador às vezes. É uma ilusão, né? Que o ser humano controla tudo. É, a gente não tem- tenta controlar a natureza e paga um preço Paga bem um preço alto. alto. Sempre paga, sempre paga. Sempre. É impressionante. A gente falando aqui desses fatores, né, da privação do sono, de jornadas de trabalho e tal, da tecnologia que é muito evidente hoje. E quais as consequências dessas noites mal dormidas? O que é que pode acontecer com a pessoa que tem um sono comprometido? É como aquilo que eu já até comentei, o envelhecimento precoce. Então você tem, por exemplo, pessoas que não dormem bem, existe uma camada no vaso sanguíneo chamada de endotélio, que você começa a lesionar esse endotélio, por exemplo, e você começa a ter problema vascular.
A partir disso, você pode desenvolver hipertensão, você pode gerar estresse no pâncreas, por exemplo, e desenvolver um diabetes, problemas, porque toda vez que você não dorme bem, você eleva o nível de cortisol. Esse cortisol mexe em adesão das células intestinais. Essa limpeza inadequada do cérebro pode predispor o indivíduo a Parkinson, a Alzheimer e tantos outros problemas. Você começa a ter um prejuízo de memória porque a consolidação das memórias ela ocorre no sono. Então você começa a ficar com a memória ruim, a regulação do humor começa a ficar ruim porque você mexe em produção de neurotransmissor. Ou seja, é o caos instalado. Vai afetar as relações sociais. Tudo, as relações porque sociais. Começa um nível de irritabilidade muito alto, problemas de absenteísmo no trabalho, começa a faltar, porque começa a adoecer mais também, a imunidade também pode cair, né? E olha quanta coisa ruim. Eu atendo muito profissional que a gente chama de trabalhador de turno. Normalmente são médicos que dão muitos plantões. São pessoas que deprimem com mais facilidade, os trabalhadores de turno, porque você bagunça o que a Célia falou, chamado ciclo circadiano. Você mexe nessa organização celular, nesse metabolismo diário. Então você vê muitos indivíduos deprimirem, dão plantão e não entendem por quê. Porque você está mexendo em ciclo circadiano. Quem já viajou para fora do Brasil, por exemplo, para fusos horários a mais, então no Brasil, por exemplo, é meio-dia, lá é 16, 4 horas a mais. Você vai vivenciar o que a gente chama de jet lag. Esse jet lag, ele traz repercussões, pelo menos até seu organismo se adaptar. Então você tem alterações gastrointestinais, você tem dor de cabeça, você tem até irritabilidade, e dentre tantas outras, por causa dessa alteração. Aí, né? Ou seja, você mexeu num fuso horário de apenas 4 horas e você tem essa repercussão. E que vai exigir do seu corpo uma adaptação. Imagine quem faz isso diariamente, ou pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Ao longo do tempo. Então são pessoas que vão ficar mais irritadas, deprimem com mais facilidade, tem mais problemas gastrointestinais e por aí vai, dando vários problemas. Os vigilantes. Mas os vigilantes... Mas eles trocam no caso, né? Quando você mantém uma ritmicidade no seu trabalho, que é só naquele horário da noite, se você reorganiza e faz isso durante o dia, você até consegue controlar. Agora, se por exemplo, você é piloto de aeronave e naquele dia você vai fazer 10 horas de voo, mas hoje é de noite, amanhã, aí você amanhã tem folga, aí daqui a 2 dias o voo é diurno. Você não consegue equilibrar esse ciclo. Então, isso gera uma bagunça danada. E aí, como a gente falou dos malefícios e das consequências, vamos reforçar aqui os benefícios, né? Os benefícios de quem dorme bem. A gente falou aí das funções do sono e o que significa, o que traz de bom para nossa vida dormir bem? Eu vou dizer, vou ser bem ampla, assim, que eu acho que dormir bem garante a gente viver bem e a gente conseguir ter pré-requisitos para ser feliz. Não é o sono que vai garantir a felicidade. Sim. Agora, se você não tem o sono, dificilmente, né, você vai conseguir. Porque você vai estar descansado, então você vai estar disposto para curtir a vida. Você vai conseguir enxergar as oportunidades que te aparecerem para você, né, fazer coisas novas. Você vai ter um humor mais controlado, você vai ter mais saúde, vai ter relacionamentos mais saudáveis, porque se você, por exemplo, na síndrome da apneia obstrutiva do sono, que o Dr. César falou, se você ronca, você vai prejudicar quem está do seu lado também. Então, assim, na verdade, o sono traz repercussões, o sono com qualidade, traz repercussões positivas em toda a sua vida. No trabalho você produz mais, você tem maior produtividade, né? Você vai ter melhores relacionamentos. Então, realmente, assim, não tem nada de negativo no dormir bem, né? Eu tenho até aqui um dado da Organização Mundial da Saúde, que ela define 5 pilares para a qualidade de vida. Aí vem satisfação de vida, saúde subjetiva, estresse no trabalho, bem-estar e felicidade. Então você vê, que como você acabou de falar, a felicidade, o bem-estar. Quando você dorme bem, você tem menos estresse, você adoece menos, né? A questão da imunidade que vocês colocaram aqui, que é tão importante. Então, assim, gente, dormir bem é vida. Dormir bem é vida leve, né, não? É verdade. É verdade. Eu fico assim impressionada porque às vezes as pessoas elas negligenciam o sono. Né? Não se dá a devida importância. Não vai passar, e aí deprime facilmente, como você falou, e não sabe por quê, né? Hoje a gente vive aí no mundo da ansiedade, da depressão, da síndrome do burnout, que a gente estava ali falando em off,
que também tira o sono de muita gente, né, doutor César? Começa, já acho que o trabalho em si acaba tirando o sono, afeta a recuperação emocional desse indivíduo, o sono não é bom, e aí muitos desses trabalhadores desenvolvem burnout, né, que é o esgotamento de causa profissional. A insônia pode ser consequência ao burnout, ou pode até mesmo ser causa. É isso que eu estava aqui analisando, pode ser causa ou consequência. Pode ser causa ou consequência. Olha, eu fico assim pensando, meu Deus. Sim, assim, o dia vai influenciar no sono, né? Se você está satisfeita, como ele falou, com o trabalho, se você está no trabalho que respeite a sua fisiologia, que você dorme mais, tem gente que tende a dormir mais tarde, tem gente que tende a dormir mais cedo. Se você respeita isso e você tá satisfeito com o seu trabalho, você também vai dormir bem. E vice-versa, né? Então, a noite e o dia estão todos entrelaçados, né? Se a gente não tá satisfeito, a psicologia entra aí também, né? Muitas vezes a pessoa não está satisfeita com sua vida. Como vai dormir bem? Vai deitar e vai dormir bem, né? Se a pessoa não está satisfeita. Então tem que ver. E como o doutor César lembrou, sempre ver como está a qualidade do sono. Porque muitas vezes a gente está olhando só para o dia e esquece que, por exemplo, numa depressão, a causa, o start ali daquela depressão está à noite e não, né, do dia. É muito interessante, porque a gente vê assim que tem as causas emocionais, né? Sim. E às vezes você realmente tem algum problema fisiológico, sei lá, hormonal, que precisa de um diagnóstico. Sim. Então, se você tem aí, exemplo, quais são os sintomas mais frequentes de quem não está dormindo bem? O que é que essa pessoa ela demonstra? Além do que a gente falou aqui, né? Irritabilidade. Eu acho que até o sono em excesso, né? Quem dorme muito também já tem alguma coisa errada, né? Pode ser até também o que a gente chama de dormidor longo. Dormidor longo, ele precisa de mais horas de sono. Mas se alguém está dormindo em excesso, também pode ser um sinal que tem algo errado. Mas eu acho que o que mais marca alguém que não está dormindo bem é a fadiga. Percebe que as pessoas têm se queixado cada vez mais de que está cansada? As pessoas dizem, estou mais cansado, estou mais cansada, estou indisposto. Sim. Isso pode passar por essa falta de um sono de qualidade. Isso que a Célia falou, de você ter uma rotina, influencia. Se você hoje dorme 8 da noite, amanhã você dorme meia-noite, daqui a 2 dias você dorme 2 da manhã, você vai viver em jet lag. É como se você estivesse viajando quase todos os dias. Aí você vai ficar indisposto. Porque bagunça tudo. Bagunça. A indisposição, ela também pode ser recuperada com rotina de sono. Então, delimite. Você, depois de um treinamento, se você não tem essa organização, para isso vai ter ajuda do psicólogo do sono. Mas, o horário de eu dormir é 11 horas. Eu vou dormir de 11 às 6, 11 às 7. Tentar não modificar isso. Inclusive, nos finais de semana, tentar manter essa ritmicidade. Porque você vem bem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, dá uma quebrada para você voltar a reorganizar isso, também dá mais trabalho. Então, mesmo aos finais de semana, mesmo de férias, manter essa rotina de sono. É engraçado, porque as pessoas que têm essa rotina, o relógio biológico funciona, 100%. Isso. Ela não precisa de despertador para acordar, né? Ela acorda, porque ela dorme ali naquele horário, né, certinho, a semana toda. Aí quando chega no final de semana, ela acorda. Ela simplesmente acorda porque já tá habituado. Exatamente. Como é interessante essa questão do hábito. Sim, né? Sim. Quando eu me refiro assim, por exemplo, tem algum problema, a gente sabe, por exemplo, a apneia do sono, sei lá, o ronco, que seja de ordem fisiológica e que atrapalhe o nosso sono. E aí você consegue detectar através de um diagnóstico, através dos exames, né? Aí você vai dar aquele diagnóstico ao paciente, encaminha para um tratamento. Mas quando o problema é de ordem emocional, é mudança no estilo de vida, né? Não tem jeito, né? Mudança no estilo de vida e, por vezes, o uso da medicação. Sim. Então, você tem um indivíduo depressivo e que está com insônia por causa da depressão. Se você não trata a depressão desse indivíduo, você não vai conseguir muito êxito no sono dele. É bom que a gente frise assim, em que casos, né? Porque tem muita gente que fica com preconceito quando a gente fala de medicamentos. Né? Tudo é remédio, mas o medicamento, em certas situações, ele é necessário. Necessário e salva vidas. É bom que fique claro aqui. Assim, a insônia chamada crônica é aquela que passa de 3 meses. E o tratamento de escolha, ou seja, o melhor, padrão ouro, é a TCCI. Mas há indivíduos que não podem fazer a TCCI por condição de vida, dificuldade socioeconômica, etc, etc.
a medicação ela vai acabar sendo a primeira escolha. E há indivíduos que mesmo assim, fazendo a TCCI, ele tem de fato um problema com o sono. Ele é um indivíduo de base ansiosa, ele é um indivíduo depressivo, ele é um TDAH, ele tem autismo, ele tem a apneia do sono e ele vai precisar do uso da medicação para ajudá-lo a aprofundar o sono. O idoso, por exemplo, ele tem dificuldade com o sono, porque ele já tem uma queda na produção de melatonina. Você muitas vezes tem que dar a melatonina a esse indivíduo para regular o ciclo sono-vigília. Um idoso que dorme, mas acorda várias vezes de madrugada. Não adianta só a TCCI, ele vai ter que usar a medicação para aprofundar esse sono. O grande desafio é você saber quais medicações passar e não sair prescrevendo qualquer coisa. Então, é tarja preta que vai passar, os chamados benzodiazepínicos, é melatonina, é um antidepressivo, a gente tem que ter a avaliação de um especialista. Sim, eu acho que nesse aspecto que ele falou, que o essencial nessa questão do sono é você ter uma boa avaliação. É mesmo. Né? Então, preciso, como você né? falou, existem diversos distúrbios do sono. Gente, tem muitos. E tudo pode, assim, estar parecido. Parece que é uma coisa, parece que é outra, mas, assim, se você vai para um especialista, né, para uma pessoa realmente que tenha capacidade de fazer essa avaliação bem feita e fazer os encaminhamentos a quem precisa, né, vamos dizer que é o profissional que pode te ajudar aquilo, aí você vai ser ajudado. Porque muitas vezes eu já recebi pacientes que se queixavam de insônia. E o meu trabalho com ele foi conscientizar que aquele tempo de sono que ele tinha estava ok. Olha. Sabe o que mais me assusta, pelo menos no meu consultório, é que a maioria dos distúrbios do sono, que eu vejo mais insônia, é por erro comportamental. É isso, Só gente. que o paciente, ele quer o remédio para dormir. Aí eu digo, não. Então, doutor, não tem um remedinho A aí, medicação não? vai te ajudar nesse início, mas você precisa mudar os seus hábitos diante do sono. Vai ser uma ajuda para você faça conseguir fazer a TCCI. Aí o paciente não vai. Não vai. Não vai. Gente. Doutor, dá muito trabalho, Isso, eu não quero tá pagar vendo? terapia. Aí a gente Não, lamenta, a gente até entende né? quando a pessoa não tem condição, Sim. né, de pagar uma terapia. Mas aí você, com certeza, na sua consulta, vai falar da questão dos hábitos. Então a Fala. pessoa tem que ter, se é uma necessidade, né, ela tem que ter aquela consciência de que eu também- preciso fazer isso. E também, Karine, é uma ilusão achar que assim, vai ser mais caro porque vai ser uma coisa a longo prazo. E esquece o quanto que gasta com as medicações. Exatamente, que Sendo não que é a barato, medicação né? sempre tem algum efeito colateral que pode gerar outras medicações. Então, como o doutor César falou, se vai para um profissional preparado, vai saber, não, você precisa dessa medicação nesse momento. Mas tem que ser por Sim. um curto período, Sim. enquanto você se prepara para você realmente tomar conta da sua vida. E é o que né? você falou, né? É um investimento. Você fazer Investimento. uma terapia para melhorar a qualidade do seu sono, né? E esse trabalho em conjunto, porque, por exemplo, há casos que precisam realmente de Claro, medicamento. sim. E aí vocês vão fazer, né, a união da medicação com a terapia, com a mudança no estilo de vida e aquilo tudo que a gente falou. É investimento. E o mais interessante é que não é uma terapia a longo prazo. Sim. Olha, gente. Né? Não é a longo Como prazo. é isso, Célia? Explique aí, que é pra pessoa ver que é possível. Não, essas mudanças de comportamento, como o doutor César falou, às vezes ele mesmo, né, são pequenas mudanças que Sim. consegue estabelecer com o paciente. Mas algumas vezes são mais complexas, Sim. né? Vem para a gente da psicologia. Então a gente vai avaliar, vai fazer eu faço uma sondagem, né, na rotina do paciente, no dia a dia, nos gostos, né, nos costumes que o paciente tem, e a gente junto estabelece quais são as metas de mudança. E vai mudando, né? A cada semana eu estabeleço uma meta, ele volta, a gente estabelece novas metas, de acordo com a possibilidade, com a realidade do paciente. Porque às vezes tem pacientes que naquele momento, como você falou, a realidade dele, o trabalho exige Sim. que seja, mas qual vai ser meu trabalho naquele momento? Conscientizar do que precisa ser feito, para assim que possível. Às vezes é simples, né, de resolver, né? Às vezes é simples, e quando não é simples, que eles coloquem assim um prazo para resolver aquilo, porque infelizmente para a vida dele ele não consegue manter isso a longo prazo. Tem gente que não pode trabalhar à noite porque fisiologicamente não vai conseguir. Já tem outras pessoas que você vai sofrer mais se começar um trabalho muito cedinho, que é melhor trabalhar à noite. Então assim, É muito isso também individual, é né? importante, de a gente entender o cronotipo da pessoa e da pessoa. Muitas vezes o meu trabalho é fazer com que a pessoa aceite quem ela é. É um trabalho mesmo. Eu acho que é a parte pior. Mas isso que ela vai falar agora é muito importante. Aceitar quem é, né, Célia? Exato. Se você é, por Você exemplo, conhecer seu vespertino perfil, né? ou matutino, eu crono- passo muito por Exatamente. isso. Eu sou vespertino. O que é que significa isso? Sim. Eu funciono muito melhor à tarde e à noite.
E eu tive muita dificuldade por muito tempo, porque eu via, por exemplo, que eu era preguiçoso. Claro, porque quem não acorda cedo é preguiçoso. Minha avó dizia, só dá certo na vida quem acorda cedo, sabe? Deixa de ser preguiçoso. E eu sempre me culpei por isso. Então, na minha cabeça, não, eu sou preguiçoso. E provavelmente você se forçava a acordar cedo pra... Mas tinha, né? Porque a vida começa de manhã. Ninguém respeita o vespertino, né? A escola, 7 horas. Faculdade. Então, hoje, que eu posso organizar a minha vida, eu priorizo um funcionamento vespertino. E eu sou mais feliz, sabia? Tá vendo? É isso que eu... Gente, mas é isso que eu bato na tecla, Mas sabe? aí você falou, eu tava querendo complementar isso, é aceitar quem conhecer. você é. Aceitar as suas limitações, e às vezes nem é limitação, é característica. Característica, Como exatamente. eu falei, esse paciente dormia 6 horas e o meu trabalho com ele foi, não, você não vai adoecer, porque tava dormindo bem, mas às 6 horas. Eu sou dormidora longa. Olha, tá E aí eu preciso aceitar que eu preciso uma quantidade de horas maior do que a média das pessoas. Vou ter menos tempo para produzir. Mas se eu durmo bem nesse tempo que eu vou ter para produzir, vou produzir melhor. Isso é genético, sabia? Gente, é muito Não tem como Cronotipo mudar. cronotipo é uma questão genética. Sim. Então lá em casa, por exemplo, minha mãe é vespertina, minha irmã é vespertina. Olha, tá Isso vendo? tem uma relação genética. Bom Isso saber, você não é preguiçoso, você não é preguiçosa. Não, é porque, por exemplo, eu quando adolescente também, eu tô mudando mais agora, mas assim, ainda carrego essa questão de ser vespertina também. Eu estudei a vida inteira de manhã. Sempre dei aquele trabalhinho pra acordar. Era assim, mãe, não, mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Aí ia, né? Ia. Porque a gente sempre estudou de manhã, eu e minha irmã, tal. E a gente sempre ouvia muito isso. Não, tem que acordar cedo, né? Porque a vida acontece. Deus ajuda quem cedo madruga. Exatamente. Então, assim, mas eu dormia muito tarde. Eu funcionava na escola, dava certo, tal, mas assim, em termos de produção, de criatividade, de criação, eu sempre funcionei à noite. Vespertina. À Vespertina, noite, isso. olha, eu lembro que quando eu estudava, quando eu fazia jornalismo, eu estudava à noite, então eu chegava em casa, era 10h30 da noite, porque terminava 10 horas, eu chegava 10h30, mas eu tinha um pique 10h30, que eu produzia, eu escrevia, eram esses horários assim, tarde da noite. Então, se a pessoa tem... E eu era feliz também, viu? Se a pessoa tem a liberdade de organizar seus horários, tranquilo. É isso. Né? Agora, se a pessoa, né, é obrigada por várias situações, contingências, a acordar cedo, muitas vezes a pessoa vem achando, eu tenho insônia, e na verdade não é insônia. É porque o cronotipo, ela é vespertina. Se você pudesse escolher, né, nas férias, qual é o seu horário? Então, às vezes, se der, é o ideal, organizar o horário de trabalho. Né? Se não der, existem também algumas táticas, alguma técnica, a gente pode tentar ajudar a pessoa a mudar um pouco, né? Não vai mudar completamente, mas aí, às vezes, com a própria medicações, melatonina, algumas alterações comportamentais também, a gente pode ajudar a pessoa a organizar esse horário. Né? Mas é mais sofrido. Se conseguir respeitar o seu cronotipo... É mais sofrido. Você querer transformar um vespertino num matutino é sofrido. Existem técnicas, existem medicações que ajudam, suplementos alimentares como a melatonina e tal, mas ele sempre vai ser vespertino e não tem jeito. Gente, vão ser estratégias, né? Para o tempo, mas quando der, muda seu horário, assim que der. Eu vejo que o autoconhecimento e a aceitação são fundamentais aí, né? A TCCI trabalha muito com a ACT, terapia... Também, terapia de aceitação e compromisso. É linda essa abordagem da TCCI. Que tem crescido muito na Se conheça para saber que você não é um preguiçoso, por exemplo. Gente, eu queria saber a opinião de vocês, que eu acabei esquecendo, eu lembrei agora. Eu vi uma reportagem sobre o divórcio do sono. O que é isso? É uma tendência crescente de casais, quando chega na hora de dormir em camas, em quartos separados. Ou porque um ronca, ou porque um tem apneia, algum distúrbio que está ali incomodando o companheiro ou companheira, e na hora de eles dormirem, eles acabam que não, tá tudo bem, não estão brigados, não tem problema nenhum, mas na hora de dormir, cada um prefere dormir no seu quarto. E aí, o que vocês acham? Eu acho que isso é uma decisão, assim, do casal, como você falou, né? Uma decisão até de respeito ao outro, né? Se eu preciso, por exemplo, dormir mais e o meu marido só dorme muito tarde, é mais vespertino, eu sou matutina, e ele
gosta de ficar fazendo outras atividades, se eles chegam nesse consenso e é bom para os dois, Sim. eles vão acordar dispostos e felizes por encontrar um ao outro de manhã, né? E com certeza vão construir um relacionamento mais saudável. Mas é importante ver, não deixar assim simplesmente sair e mudar, ficar separado da cama, ver Sim. se o que a outra pessoa tem é um distúrbio que de repente pode ser tratado, É isso. né? E não precisar do divórcio do sono. É uma decisão do casal, Sim. né? Se não houver sofrimento, Pra tranquilo. nenhuma das Mas eu partes, acho que né? existem estratégias que você pode adotar. Então, por exemplo, se você é mais vespertino e sua esposa ou seu esposo precisam dormir mais cedo, saia do quarto e volte quando você tiver com sono. Então, se eu vou produzir, eu quero ver TV, sei lá, o que eu gosto de fazer, ler, escrever, trabalhar, vá para outro ambiente. Quando o sono vier, você vai para o quarto para não atrapalhar o outro. Uma outra coisa que eu vejo é o ronco. O ronco normalmente Sim. é mais em homens e as mulheres mudam de quarto porque o homem ronca ou o homem muda de quarto. E eu acho que, de alguma forma, eu até estava falando isso no início, pode identificar uma falta de empatia do homem, né? De se Sim. colocar no lugar da mulher. Se ele incomoda, se o ronco dele, por mais que ele não perceba, está incomodando ao outro, busque o tratamento. Sim, tem Vá no tratamento. fisioterapeuta do sono, vá no É médico mais do fácil ir sono. pro quarto, né? Veja como o ser humano é. Não é interessante Sim, isso, sim. né? Use um Porque CPAP, se for o é. caso, perca peso, mas chegar a esse ponto, é por isso que a Célia disse, não dormir bem por vezes, afeta até um casamento. Mas é verdade. Eu já ouvi relatos de chegarem próximo de uma separação ou até mesmo a separação porque não aguentava mais o ronco Sim. do parceiro ou da E parceira. o ronco é uma coisa que termina sendo muito motivo de chacota, né? Na Sim, nossa cultura. As pessoas sim. não conseguem enxergar que isso Ah, pode... ele ronca kkk. É. Pois é, só que isso pode ser Gente, é um problema de saúde, né? E tem tratamento. Tem tratamento. Né? Então, assim, é como vocês colocaram, assim, eu vou nessa linha. Se é uma decisão do casal dormir separado por causa de algum problema, se os dois estão bem com isso, né, vivem bem o dia todo e só na hora de dormir preferem dormir em quartos separados, ok, né, se isso não é um problema. Mas, como o doutor César colocou, eu também acho que se existem formas de você resolver aquele problema que tá ali, aquele distúrbio do sono, por que não tentar resolver o distúrbio do sono? Refletir se não tá indo Né? por um caminho aparentemente Sim. mais fácil, em vez de olhar pro problema, Porque né? o problema do sono vai continuar ali, né? Você pode até dormir em quartos separados, porque é uma questão de não incomodar o outro, mas e o problema da pessoa? Ele vai continuar com o distúrbio do sono. Não seria interessante resolver? Pois é. Gente, olha, nosso papo, tá vendo como flui? Já E assim, pra até incentivar os homens a buscar ajuda. Sim. Não dormir bem gera queda de testosterona. Eita, pronto. Então vá se Atenção, preocupar. atenção. Durma bem pra sua testosterona ficar regulada. É isso mesmo, olha, dormir bem só tem benefícios. Só. Eu quero muito agradecer aqui a presença de vocês, porque já tem uma hora que a gente tá falando. Célia, muito obrigada pela sua participação, doutor César, maravilhosos aqui. Olha, se vocês tiverem alguma dúvida ainda, o Instagram dos dois está passando aqui, ó, na sua tela, o da Célia, do César também. Eles podem responder aí suas perguntas via direct, né, pessoal? Com certeza. E fiquem à vontade para fazer as perguntas. Eu aproveito essa oportunidade agora, nesse momento, para agradecer aos meus parceiros, às minhas parceiras, Leônia Joias. Aproveite aí, tá chegando aí, ó, Dia das Mães, depois Dia dos Namorados, as campanhas de todo ano. Toda joia tem uma história, então Leônia Joias aqui passando na sua tela também. Bruna, da Estilo Você, que me veste toda semana. Cheiro, você que gosta de roupas impecáveis, de qualidade, roupas atemporais, aquelas que você pode usar independentemente de moda, sabe? Então, vá lá, na Bruna da Estilo Você, Instagram aqui, passando na sua tela. Um grande abraço aqui ao pessoal da Pupa Company, que é o Ítalo, a Garden, esse estúdio aqui que vocês estão vendo, essa estrutura, tudo deles, viu, gente? Ó, top, né não, gente? Sim. Então é isso, muito obrigada. Podem ficar à vontade para comentar, para curtir os episódios, os vídeos curtos que a gente disponibiliza aí durante a semana. E até o próximo episódio. Se chegue!